Glória a Deus. Hoje eu fui incumbido de trazer a mensagem. Graças a Deus por isso. O Senhor, Ele é bom todo o tempo. Confesso aos irmãos que tudo cooperou para que eu não fosse trazer a mensagem, mas Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor colocou algo no meu coração. Eu já estava procurando algumas mensagens que eu já tinha esboçado. E hoje eu ouvi uma frase e aí o Senhor me tocou para trazer essa passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam? Vou começar com o verso 5. Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Falar 38 anos. Isso, o verso 6 diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Só até aqui. Podemos assentar? E essa é uma pergunta tão... Imagina, é a mesma coisa... Por favor, meu irmão. É a mesma coisa de alguém estar com sede e falar: você quer tomar água? Tão simples. Mas tudo que o Senhor fala para a gente tem uma finalidade. E o Senhor, Ele foi me conduzindo nessa mensagem, algo muito profundo. Parece uma pergunta simples, porém tem tudo a ver com o que nós vamos estar ministrando aqui. E aí, vamos para o verso 1. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Esse tanque de Betesda, o significado dele é a casa de misericórdia. Casa de misericórdia. E aí, olhando para esse tanque, vai dizer a história que as pessoas que estavam os doentes ao redor ficavam esperando a água, o anjo mexia as águas e o primeiro que pulasse nas águas ia ser curado. Olha que interessante. Tem algumas teologias, algumas histórias, vai dizer que não era o anjo, outros vão ter outras ideias a respeito disso, mas eu quero trazer para a gente o quão profundo é a gente meditar na palavra do Senhor. E aí eu vejo o tanque, e aí eu fico pensando, é o Senhor que curava, é Deus que curava. E o povo, o Senhor que é o Deus da misericórdia, né? Tanque de Betesda é o tanque da misericórdia. Jesus é esse Deus misericordioso e bondoso. E aí eu fiquei pensando, aquele tanque simbolizando agora Jesus e o povo ao redor de Jesus para ser agora curado, pessoas de todo quanto é jeito, pessoas com tantas doenças, tantos problemas, tudo problemático,
ao redor de Jesus. Alguns eram curados e outros não. Mas o que me chamou a atenção é que as pessoas mergulhavam naquele tanque. E agora Jesus, eu simbolizando Jesus nessa situação, pessoas que ficam ao redor de Cristo, às vezes dentro do ministério, esquece de mergulhar profundamente em Cristo. Uma coisa é você estar no Evangelho, uma coisa é você seguir a Deus, uma coisa é você saber de toda a situação, de ter um bom conhecimento, e geralmente as pessoas não mergulham profundamente. Aí quando você mergulha profundamente, aí você experimenta algo muito profundo. Aí você vai experimentar a cura, a libertação, aquilo que você procura, tantos anos. Aqui vai dizer que tinha um coxo, coxo, ele tinha problema de andar, ficava na beira, e agora vai dizer que ele ficou 38 anos ali. E aí Jesus conversando com ele para saber, ele fala: ninguém consegue me ajudar para colocar aí. Quando eu tento ir, as pessoas vão primeiro. E aí é uma história, é uma vida do lado ali da cura, do lado da libertação, colocando Jesus ali do lado, 38 anos ali. E muitas vezes a gente fica perto, passa um ano, passa 2, passa 3, passa tanto tempo, e a gente não recebe ou não chega aonde a gente quer chegar na presença de Deus, ou está atrás de algo mais profundo do Evangelho. E por que às vezes a gente não recebe? Será se alguém de repente está esperando uma ajuda? Será que está querendo que alguém venha te ajudar, para te levar, para te jogar, para que você entre na presença de Deus, para que você mergulhe literalmente? Muitas das vezes a atitude precisa ser nossa. Essa atitude, ela tem que ser voluntária. Às vezes pessoas do seu lado não têm essa mesma vontade, de querer colocar você lá. Muitas vezes as pessoas olham para ela mesmo, mas esse coxo, ele estava esperando alguém jogar. Verso 2 vai dizer assim: em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico se chama Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grandes números de pessoas doentes. Eu acho interessante que aqui ele vai dar detalhe qual tipo de doença, vai falar aqui, pelo menos na minha tradução: pessoas inválidas, pessoas cegas, pessoas mancas e paralíticos. E eles estavam em um movimento das águas, eles estavam esperando o movimento das águas, E aí eu queria discorrer um pouco com relação a cada tipo de problema aqui. Uma pessoa inválida são pessoas que para a sociedade já não tem mais valor para a sociedade, Então, pessoas inválidas é aquelas pessoas que para as outras pessoas já não tem mais importância, sabe? Você olha a pessoa na rua, Então, são pessoas inválidas, são pessoas que não têm mais credibilidade com a sociedade, As pessoas desprezam, as pessoas colocam, para baixo. Então, era esse tipo de pessoas, quando ela era descartado pela sociedade, era esse tipo de pessoa que estavam ali no tanque para ser curado. E olhando para os nossos dias de hoje, também espiritualmente existem pessoas inválidas, que está por estar mesmo assim, por status, por eu preciso, eu vou lá porque hoje é dia de culto, hoje eu vou ficar ali porque não tem um propósito mais profundo.
né? Não tem um propósito mais profundo. Vem porque é um dia normal, é um dia comum, né? E o Senhor, Ele tem cura para esse tipo de pessoas. Aqui vai falar também dos cegos, né? Aqui eu coloquei cegos, são pessoas que não têm expectativas e nem conseguem ver as possibilidades. Pessoas cegas, ela não tem expectativa, porque muitas das vezes não consegue enxergar, né? Não consegue enxergar e não consegue ver possibilidades. Tem pessoas que têm vista, conseguem ver as coisas materiais, mas as coisas espirituais ainda estão cegas. Estão às cegas. Existem pessoas também no meio evangélico que estão vivas, como na carta de Apocalipse fala, né? Que pessoas que parecem estar vivas, mas estão mortas, né? Pessoas que com os olhos parece que enxerga só coisas materiais, não consegue enxergar coisas espirituais, que dão valor mais para coisas do que para pessoas, do que as coisas de Deus. E falando em coisas materiais, é muito interessante. Eu conheço uma história de uma criança, né, que uma mãe tinha uma criança, e aí eles se casaram, foram para um apartamento, feliz da vida, né, casamento recente, e ela tinha uma criança pequenininha de 3 anos de idade. E aí comprou um carro maravilhoso, um carro bem, pensa num carro lindo, vermelho, aquele carro do ano. Eles juntaram aquele dinheiro, né, para comprar aquele carro por muitos anos, conseguiram comprar. E aí quando comprou aquele carro, eles entraram e foram para casa, entraram, colocaram o carro na garagem, né, subiram contente e tal, e esqueceu a criança lá na garagem. Aí a criança foi lá, né, viu uma pedrinha, e aí foi fazer do carro lousa. E lá, faz uma bolinha, faz um risco. Uma bolinha e um risco. E aí foi desenhando o carro inteiro. Imagina o carro que tinha acabado de sair da loja. Zero, aquela pintura intacta. E a criança faz isso. E os pais intertidos lá no apartamento, conversando e tal, coisa e tal. Quando eles deram fé, cadê a criança? Esqueceram a criança lá no estacionamento, desceram rapidinho quando viu lá, quando olhou para o carro todo desenhado. Imagina que os pais ficaram revoltados. E aí pegou a criança, coitada. E aí começou a bater na mão da criança. E a mãe segurou e o pai batia. Bateu em uma mão e a criança chorando, e bateu em uma mão. Aí esqueceu, aí o outro cansava, o outro segurava e batia. E quando foi no finalzinho da tarde, a criança já estava com a mão toda vermelha, toda roxa, levou para o médico, e aí o médico chegou nos pais e falou: infelizmente aconteceu o pior, né? Não deu para fazer, a gente vai precisar amputar a mão das crianças. E aí assim ele fez. Os pais ficaram revoltados. O pai correu, deu um tiro na cabeça. A mãe foi presa, foi para um hospital psiquiátrico. E aí a gente vê o quanto pessoas dão valor mais em coisas do que em pessoas. Mais em coisas do que pessoas. E Deus, Ele tem um hino que eu até pensei em louvar, que vai falar assim: Deus é Deus se Ele dá e se Ele não dá. A gente pode estar andando com Deus a todo momento, com um monte de coisa que a gente precisa, né? E se Deus dá, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não der, vai continuar sendo Deus. E a gente vai continuar sendo nós mesmos. O que vai mudar a gente na presença de Deus vai ser o quanto a gente vai mergulhar ou não. O quanto mais ou a gente vai se aprofundar no Evangelho de Jesus Cristo e ficar com Cristo, ou a gente ficar só na borda. E aí é uma escolha.
E aí a diferença vai estar nessa situação. As pessoas andavam ali. Ali costumavam ficar grandes números de pessoas doentes, inválidas, cegas, mancas e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Pessoas esperam o movimento das águas, esperam a coisa externa, né? Mas nós que estamos em Cristo, temos que esperar de Cristo, do próprio Deus, e se envolver com Ele. O verso 4 vai dizer assim: de vez em quando descia um anjo dos céus e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas, as águas, era curado em qualquer doença que tivesse. Eu quero representar Jesus como tanque onde devemos mergulhar em Cristo. O anjo está movimentando as águas e pode ser a sua vez de mergulhar. É a nossa vez de mergulhar. O Senhor está aí. E aí, em que parte do tanque que a gente quer estar? Dentro ou fora? Ou dentro ou fora? O verso 5: um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer a cura? Que pergunta simples, né? Que pergunta simples, porém tem um grande significado. O ato de pedir a Deus, Ele sabe o que a gente quer. O Senhor, Ele sabe o que a gente quer, mas Ele quer que você peça. São tantas coisas no trabalho, no relacionamento, na família, na escola. O Senhor, Ele sabe o que você quer. Ele sabe qual é a sua dificuldade, Ele sabe qual é o seu problema, Ele sabe se o problema está relacionado à família, se está relacionado ao trabalho, se está relacionado a qualquer situação, a qualquer circunstância. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Agora, qual é o segredo para receber, né? Qual é o segredo? Esse coxo, ele ficou por 38 anos. 38 anos. Para receber. O Senhor sabia o que ele queria, mas assim mesmo ainda ele perguntou. Assim mesmo o Senhor perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Ou melhor, você quer ser tratado agora para nós hoje? Você quer ser tratado no seu trabalho? Quer ser tratado na escola? Quer ser tratado no seu relacionamento? Quer ser tratado em que área da sua vida que você quer ser tratado? E se você está procurando ser tratado nessa situação, há quanto tempo que você está esperando para que isso aconteça? E não aconteceu ainda, por quê? Qual é o motivo? Em que lugar do tanque a gente está? Ou que lado de Cristo a gente está? A gente está andando com Ele no meio da multidão, ou a gente está dentro do tanque para receber a cura, ou receber aquilo que você tanto está procurando? Há uma escolha, e essa escolha nós temos que fazer. E algumas perguntas nós temos que fazer para nós mesmos. Mas por quê? Por quê? E hoje o Senhor está perguntando para cada um de nós. Para cada um de nós. No ano passado foi um ano um pouco difícil, ou melhor, no ano passado não, desculpa, no ano retrasado, foi um pouco difícil para mim. Conta do carro estava atrasado, alguns documentos meus estavam atrasados, mas eu continuei em Deus, continuei firme em Cristo, continuei pedindo ao Senhor, no ano retrasado. Quando foi no ano passado, graças a Deus consegui resolver toda essa situação financeira, toda a situação, tudo aquilo que eu estava colocando em meu coração, me planejando para conseguir, eu consegui, mas eu continuei do lado de Cristo,
E cada vez mais me mergulhando na presença do Senhor. E graças a Deus consegui pagar a documentação do carro, consegui terminar a minha documentação. E o Senhor foi abrindo as portas para mim. Um curso que eu precisava fazer, que há muito tempo eu estava tentando fazer, eu não consegui, mas ano passado eu consegui também. Foi um ano, graças a Deus, próspero nesse sentido. Consegui pagar o que eu tinha que pagar, consegui fazer o meu curso, né? E pela misericórdia do Senhor, eu estava orando para que o Senhor preparasse algo para mim e para a pastora, porque a gente estava trabalhando mais nas outras igrejas do que aqui. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos colocou aqui para trabalhar. E estamos fazendo isso com um coração muito grato a Deus. Fazendo da vontade dEle, fazendo na direção de Deus. E tudo isso foi no ano passado, né? Nesse ano foi um ano um pouco difícil, porque eu perdi a minha tia. Hoje foi o enterro dela. Eu enterrei a minha tia hoje. Essa minha tia, ela é uma tia-mãe. Por que uma tia-mãe? Ela cuidou da gente, né, dos filhos da minha mãe, desde criança. Desde criança. Essa minha tia, ela não se envolveu com ninguém. A vida da minha tia era só cuidar dos filhos da minha mãe e igreja. Só isso. Isso desde quando eu nasci. E hoje eu enterrei ela, né? Hoje eu enterrei ela. Na segunda-feira eu passei a noite com ela, da segunda para terça, né? Passei a noite inteira com ela. Ela já estava muito doentinha. Quando foi nas 6 horas da manhã eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, o médico ligou já avisando que ela tinha falecido. Faleceu ontem. E ontem mesmo teve o velório, que começou 10 horas da noite e terminou hoje 8h50. Foi a hora do enterro da minha mãe. Dessa minha tia-mãe, né? Aí a família estava lá. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito no ministério. Precisamos estar junto, exercendo o chamado, né? Os apóstolos não foi diferente, né? E para nós também, se a gente achar que vai ser fácil, não vai ser. O gratificante é porque a gente está na presença de Deus, louvando o Senhor, engrandecendo e exercendo para que a gente foi chamado. Amém? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, foi o que o Senhor colocou em meu coração, né? Eu quero deixar com os irmãos só essa pergunta, né? Que é uma atitude que nós temos que ter, é uma escolha que a gente tem, ou ficar do lado ou ficar dentro. Ou ficar no meio da multidão, para onde a multidão vai você for, ou a gente mergulha de cabeça na presença do Senhor e sirva a Deus verdadeiramente e fielmente até a vinda dEle. Amém? As palmas louvam o Senhor.